Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Josmar Costa, sou presbítero da Igreja Presbiteriana de Vila Baronesa, na cidade de Osasco, São Paulo. A mocidade da minha igreja pediu para que eu estivesse falando sobre julgo desigual. Eu vou ser bem objetivo, sobre esse assunto. Eu vou estar iniciando lendo o texto de Neemias, capítulo 13, de 23 a 26a, que diz assim: Vi também naqueles dias que judeus haviam casados com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdoditas, não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles. 2 Coríntios 6,14, que é muito utilizado esse texto para falar sobre julgo desigual, fala isto: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Vamos definir o que é jugo. Jugo é aquela canga que é colocado nos animais, geralmente é utilizado boi, para colocar a canga nesses dois animais. Esses animais eram escolhidos com a mesma estatura, força, tamanho, para que tenha a mesma passada, para que através dessa escolha não viesse prejudicar o arado, tivesse um arado com excelência. O julgo desigual é o contrário: você pegar um boi e colocar uma ovelha e a canga sobre esses animais para arar a terra. A ovelha é pequena, o boi é maior, então o que vai acontecer? A força vai ficar concentrada no boi, o impacto do arado vai ficar concentrado nesse boi, no animal mais forte, a passada vai ser diferente, não vai ter a mesma direção, então vai ter fatores que vai prejudicar o arado e não vai ter um arado eficiente. Então essa diferença de espécie é um julgo desigual. E nós vemos que a palavra de Deus no Velho Testamento, através de Neemias, combate o julgo desigual. Porque na época o que estava acontecendo? Os judeus estavam casando com mulheres idólatras, de povos asdoditas, amonitas e moabitas. E Neemias ele fala aqui no versículo 26a: contendi com eles. Ele foi veemente, ele foi contrário a essa prática para que no futuro não acontecesse mais. Então nós vemos Neemias como um servo de Deus, ele combateu o julgo desigual. Em 2 Coríntios 6,14, o apóstolo Paulo ele fala: não ponhais em julgo desigual. Aqui ele está falando contra os falsos mestres que estavam pregando heresias, para a igreja de Coríntios. E ele fala assim: porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Não tem sociedade com a justiça, com aquele que foi justificado em Cristo, lavado pelo sangue do Cordeiro, Cristo, ter o que? Sociedade com aquele que vive na iniquidade, que vive na depravação. Ele diz também: qual comunhão da luz com as trevas? Qual comunhão tem os servos de Deus com esses falsos mestres? Mas nós podemos fazer o paralelo também na questão do julgo desigual dentro do relacionamento. Nós vemos que a palavra de Deus recomenda que o julgo desigual tem a grande probabilidade de não dar certo, tá? E a gente pode pegar alguns exemplos. A pessoa que namora, que professa a fé em Cristo, namorar com o incrédulo. O incrédulo, ele não vai querer ter um relacionamento dentro dos princípios cristãos. A pessoa vai ser assediada, pode cair em fornicação, há uma incompatibilidade de ideias, a pessoa não vai querer estar ali tendo um momento de oração. Pode talvez a pessoa querer ser um gatulo, uma gatula, fazer, orar junto com a pessoa, querer caminhar, ir para a igreja, mas depois que o tempo passar, a grande maioria acaba não permanecendo. E quando a pessoa casa, a dificuldade é ainda maior, porque o casamento, nós passamos por muitas dificuldades. O casamento surge as dificuldades financeiras, doença, questão de educação de filhos, Então, vários problemas surgem. E a pessoa que professa a fé em Cristo não vai ter alguém para estar orando junto quando vir a dificuldade, as lutas, as provações. Não vai ter alguém para estar dentro da palavra de Deus orientando os filhos.
né? Tendo ali o apoio espiritual para estar motivando um ao outro. A pessoa muitas vezes pode querer jogar quando a pessoa quiser ir para a igreja, falar, amor, fica em casa, olha, a igreja é muito mais importante do que eu. E muitas vezes a pessoa vai querer jogar, né? Impedindo que essa pessoa tenha comunhão com a igreja, cresça espiritualmente. Então percebe-se que na grande maioria a probabilidade é muito grande de não dar certo e haver um divórcio. Então a Bíblia não recomenda o casamento misto, você casar com outra pessoa que professa a fé contrária à sua. A Bíblia, ela recomenda, ela orienta, e se a Bíblia recomenda, devemos acatar, devemos obedecer. E nós vemos também que existe julgo desigual também em outras áreas. Podemos detectar julgo desigual em outros aspectos, em outras áreas. A diferença intelectual. Talvez a pessoa, aquele jovem, aquela pessoa quer estudar, quer crescer na vida, quer progredir, né, tem objetivos, né, de crescer financeiramente, visando a glória de Deus, e a outra pessoa não tem interesse, não quer saber de estudar, é acomodado, né? Isso pode ser um problema, pode ser um julgo desigual. Outra situação também é a diferença de cultura. Eu conheço pessoas que casou, né, com pessoas de outro país, tá? E hoje não encontra mais com essa pessoa, houve o divórcio, por quê? País que muitas vezes o homem é machista, né? O Brasil é um país subdesenvolvido, o preconceito com o país, tem aquela visão negativa do país, aí a pessoa está num país de primeiro mundo, ganha mais, querer humilhar a pessoa. Então, vários fatores que há, né? Quando há a diferença cultural, a adaptação da cultura. Então, é uma coisa que deve ser avaliada, não é uma regra, mas deve ser avaliada. Isso pode ser um julgo desigual. Outra coisa, a diferença de muita idade. Talvez a pessoa casa com uma pessoa com mais idade, uma idade muito avançada, e aquela pessoa mais jovem vai querer ir para o teatro, vai querer ir para o cinema, vai querer ir para o shopping, vai querer ir para o parque, vai querer sair, ter uma vida, né, dentro da sua faixa etária. E aquele que é mais velho vai querer ficar em casa, fala que trabalhou muito, que está cansado, né, que não quer sair. Isso pode ser um problema, pode ser um julgo desigual. Então essa diferença muito gritante pode ser um problema futuro. Então deve ser avaliado isso também. E outra coisa, dentro da igreja existe o julgo desigual. E como detectar o julgo desigual na igreja? Não quer dizer porque a pessoa está na igreja, essa pessoa é convertida. Você pode perceber aquela pessoa que não é comprometida, que não quer servir, pessoa que só critica o trabalho, né? Pessoa que é imatura, que é carnal, pessoa que não concorda, olha, esse assunto dentro da palavra de Deus eu não concordo. Não, então você vê o alerta, o tratamento que a pessoa, como ela trata os pais, né? A pessoa que muitas vezes é desobediente. Então, dentro da igreja, você pode encontrar o julgo desigual também. E o que fazer mediante disso? Fazer é o que? Pegar o que a Bíblia orienta acerca do assunto e também dedicar, orar ao Senhor, né? Tirar momentos, horas de oração para que Deus esteja orientando, esteja mostrando aquela pessoa que Ele tem preparado para você. Eu lembro de um exemplo que uma jovem, a gente está falando de divórcio, ela disse assim, se não der certo, eu separo. Hoje eu fico vendo essa pessoa, né? Ela, de fato, passou por vários relacionamentos, você vê que não é uma pessoa feliz, você verifica que é uma pessoa que não tem uma estabilidade financeira, não tem uma estabilidade emocional, e infelizmente essa ideia, né, que ela levou consigo prejudicou a sua vida e pode prejudicar a vida dos seus filhos. Então a gente vê vários exemplos que o julgo desigual não é bom, não é aconselhável. O que é aconselhável é seguir a palavra de Deus, as orientações da palavra de Deus, que com certeza você será feliz. Que Deus te abençoe.